Quando a gente fala em mudar de vida, a gente normalmente idealiza grandes viradas, mudanças radicais, rotinas perfeitas, uma versão ideal de nós mesmas. Eu quero compartilhar de forma simples com você 5 mini hábitos não revolucionários, não difíceis, mas que fazem diferenças justamente por caberem na vida real. São hábitos que eu vou levar comigo para 2026, que eu já aplico em minha vida atual, porque esses hábitos, eles me ajudam a sustentar uma vida leve, possível e consciente. Primeiro hábito que eu vou trazer aqui para vocês, e talvez seja o hábito mais importante, porque assim, gente, nesse canal a gente não deixa o melhor pro final não, a gente entrega logo no início. E um dos hábitos mais importantes que para mim faz toda a diferença e que pode fazer também diferença na sua vida é parar de tentar resolver tudo, principalmente parar de tentar resolver tudo sozinha. Hoje eu faço menos, mas faço com constância. E isso vale para a minha casa, que nesse momento não é ainda a minha casa, vale para o meu trabalho e vale para o meu autocuidado diário. Em vez de esperar o dia perfeito para começar qualquer coisa que seja em minha vida, eu começo pequeno, devagar. 10 ou 15 minutos, para mim, já são o suficiente para colocar em prática e depois evitar o acúmulo. Aquele acúmulo, sabe, que acaba se tornando um grande estresse na nossa vida. E esse mini hábito, ele me ensinou algo muito importante. Constância leve vence esforço extremo. Isso é muito impactante, gente. Guarda isso com você, tá? Constância leve vence esforço extremo. Hábito número 2, sem enrolação. Reduzir estímulos antes de adicionar soluções. Sempre que algo na nossa vida tende a começar a pesar, a gente cria uma ideia de que a gente tem que adicionar mais coisa àquilo, para que aquilo de repente funcione de uma forma melhor, não é verdade? Mais organização, mais produtos, mais técnicas. Hoje eu faço o contrário. Antes de adicionar qualquer coisa, eu reduzo primeiro aquilo que eu já estou fazendo. Ou seja, se, por exemplo, de repente, eu tô querendo atrair o meu apartamento, né? Tô querendo sair daqui da casa de minha sogra e quero atrair um novo apartamento, um apartamento para mim e para minha família. Então, ao invés de me apegar a um monte de técnicas, e isso eu não tô falando especificamente de lei da atração, tô trazendo um exemplo aqui para vocês. Então, ao invés de trazer um monte de técnicas, de fazer técnica 1, técnica 2, técnica X, técnica Z, o que é que eu faço? Eu escolho uma técnica que eu sei que funciona para mim e eu foco a minha energia só naquela técnica. Isso eu tô dando um exemplo. Outro exemplo específico, menos telas, menos informação, menos comparação. Algo que eu aprendi durante todo esse tempo de descobertas do minimalismo e do autoconhecimento é que, antigamente, a Maria de antigamente, se queria perder 5 quilos, ela ficava pesquisando sobre esse conteúdo e vendo estratégias de várias pessoas dizendo como ela deveria perder 5 quilos em tal tempo. Hoje em dia, ao invés de fazer essa pesquisa, eu já conheço o meu corpo e eu já sei o que funciona. Então, eu parto direto para aquilo que funciona. O que é que funciona para Maria perder 5 quilos? Funciona comer menos carboidrato, diminuir a quantidade de carboidrato, evitar o açúcar, agregar atividade física dentro da rotina dela, que é algo que eu não tenho feito, gente, porque eu estou aqui na casa de minha sogra e está impossível de fazer, e eu não estou me cobrando por isso, estou esperando realmente eu estar no meu canto, na minha casa, no meu espaço, com a minha privacidade, para eu introduzir atividades físicas, né, dentro da minha rotina. Mas enfim, voltando aqui. Então, introduzir atividade física na minha rotina, buscar ter um sono mais tranquilo, ou seja, né, ao invés de ficar até tarde nas telas assistindo coisa e isso e aquilo, eu reduzo esse tempo. Então, 1 hora antes de que eu sei que eu vou para cama, eu paro com o celular, eu deixo o celular quietinho no cantinho dele, eu saio de frente da TV, eu
Entende? Eu procuro reduzir o máximo de telas para eu ter uma boa noite de sono, e essa boa noite de sono vai estimular também o meu corpo a perder peso. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo e que a gente vai descobrindo que essas pequenas coisas, elas funcionam mais do que você ficar adicionando mais um monte de coisa. Esse hábito, gente, ele trouxe mais clareza mental para mim do que qualquer ferramenta nova que vocês podem imaginar. E isso é importante porque eu parei de gastar com coisas que não faziam e não traziam resultado para minha vida. Muitas vezes o que falta não é o algo novo, muitas vezes o que falta é espaço, sabe? Às vezes você já tá tão cheia de coisa, tão sobrecarregada de tudo, que você não tem mais espaço para nada, então você não consegue nem sequer reduzir os seus estímulos para aí adicionar uma nova solução. Você quer colocar tudo no mesmo pacote e acaba ficando birutinha da cabeça, entendeu? Vamos ao terceiro hábito. Esse hábito também é um dos mais importantes, gente. Aliás, todos são importantes, mas esse também ele tem traz um peso muito importante para minha vida, de uma certa forma, não de ser ruim, mas porque ele trouxe realidade para minha consciência, sabe? Que é não transformar tudo em obrigação. Pense numa pessoa que cobrava. Eu deveria trabalhar em ônibus cobrando as pessoas dinheiro, porque, gente, eu era uma pessoa cobradora. A minha mente, ela não parava o tempo todo, ela não parava enquanto eu não tivesse cada coisa no seu devido lugar. E só quem é assim é que sabe o peso que é viver desse jeito, se sentindo obrigada a fazer tudo por todos o tempo todo, a trazer perfeição. Só quem é desse jeito é que sabe. Se você é assim, então você sabe exatamente do que eu tô falando. Eu me sentia na obrigação de transformar tudo o tempo todo. E ainda hoje em dia, eu vou te dizer, ainda hoje em dia, quando alguém vem me contar sobre os problemas, sobre as agonias, sobre... Enfim, eu ainda... Como é que se diz? Me pego naquela ideia de querer salvar a pessoa. Ainda me sinto nessa obrigação. Mas hoje eu tenho um autocontrole muito grande. Hoje em dia, eu deixo o de Paulo que é de Paulo. Eu fico só com o que é de Maria, entendeu? Inclusive, eu parei com esse hábito. Eu parei de transformar coisas boas em dever. Isso é muito pesado, gente. Às vezes você tem ali uma rotina tão boa, tão leve, tão gostosa de fazer, algo que você gosta de fazer, como, por exemplo, eu amo treinar. Amo treinar. Não é só por conta do corpo que vai se transformando, que vai virando um corpo mais definido, mais bonito. Não, eu amo treinar, eu gosto de treinar, eu gosto de atividade física, sabe? Principalmente atividade física em casa, eu gosto desse momento. E eu tava transformando isso em algo tão pesado que no dia que eu não fazia, que eu não treinava, eu senti uma culpa muito grande, porque na minha cabeça eu já estava criando obrigação por algo que eu amava fazer. E isso estava trazendo peso para minha vida. Então, aprender a desapegar disso, dessa obrigação de estar fazendo coisas que eu amo fazer por dever, é fantástico. Autocuidado, gente, outra coisa também que eu sempre gostei de fazer, mas que eu estava apegada a uma rotina muito pesada, é que autocuidado, ele não é checklist, sabe? Organização não é prova de valor e vocês podem ver por isso aqui. E produtividade não define quem eu sou. Eu era uma pessoa que eu achava que eu tinha que ser produtiva o tempo todo, eu tinha que estar trabalhando o tempo todo, eu tinha que entregar o tempo todo, eu tinha que estar mostrando o que eu fazia o tempo todo. Enfim, e é chato quando você sabe que você gosta de fazer uma coisa, mas você se acha no dever de você querer fazer aquilo por obrigação, porque no dia em que você não fizer, ai meu Deus, o mundo acabou ali mesmo, nossa senhora, não pode, tem que fazer, você é obrigada o tempo todo, tá ali o tempo todo, então... Não, gente, não. Não transformar tudo em obrigação é um hábito poderoso e vocês têm que aplicar na vida de vocês, porque eu já faço isso na minha. Entendeu? Quando algo vira obrigação pesada, esse mini hábito, ele mudou minha vida em relação com a rotina. Faço o que dá, do jeito que dá, no tempo possível que eu tenho. Entende? Hábito número 4. Esse tá quente, viu? Já anota aí para você não se esquecer dele.
Escolher com mais consciência e menos impulso. Gente, esse canal é um canal de minimalismo e eu acho que 90% dos vídeos que já tem aqui, eu falo exatamente sobre consumismo consciente e trago os exemplos de minha vida e falo para vocês sobre a minha compulsão. Enfim, porque eu estava vivendo nesse ciclo, sabe, de comprar por estar me sentindo frustrada, de comprar por estar com medo, de estar feliz, extremamente feliz por algo incrível que aconteceu e eu ir lá e comprar qualquer coisa, sabe, para comemorar. E isso foi algo que trouxe muito prejuízo para minha vida. E o consumo, seja compromissos ou decisões pequenas, eu passei a pousar mais, ou seja, a analisar muito antes de fazer, entende? Antes de dizer sim, antes de comprar, antes de cobrar. Então, assim, isso para mim, escolher com mais consciência, esse mini hábito, reduzir muito cansaço invisível, sabe? Pensa no cansaço que traz em você tá o tempo todo querendo suprir suas emoções com coisas, com meras coisas. Hoje em dia, se eu dizer assim para vocês quanto que eu tenho de coisa, quanto que, aliás, minha família tem de coisa, vocês não acreditariam. Basicamente, tudo que hoje a gente tem para o nosso novo apartamento está aqui nesse quarto, entendeu? Eu não vou dizer... Sim, a gente tem um box que tem lá produtos, né, de limpeza, tem produtos tem Tupperware, tem roupas de cama, tem o meu escritório que tá lá também nessa box, né? Que é aqueles galpão de armazenamento que a gente aluga, né? Então, existe algumas coisas que estão nessa box, né? Que é uma box, inclusive, de 6 metros, eu acho, cúbicos, alguma coisa assim. E... mas as coisas principais que a gente tem da nossa vida hoje estão aqui nesse quarto. E nem tudo que tá aqui nesse quarto é nosso, entendeu? Tem algumas coisas aqui que são nossas, mas nem tudo que tá aqui é nosso. Então, assim, basicamente a minha vida se resumiu a esse quarto aqui. Entende? Ao que tem aqui dentro desse quarto. Então, para vocês entenderem quão mínimo hoje, o quão eu diminuí essa necessidade de compra o tempo todo, de estar comprando tudo o tempo todo. Se fosse a Maria de antigamente, esse quarto não daria nem para dormir, ia estar só atolado de coisa, entendeu? Ia estar só abarrotado de coisa, porque eu tinha muita coisa, muita coisa. E eu quero fazer, inclusive, ainda vídeo de destralhe, porque vocês vão acompanhar esses vídeos, né, de destralhe quando a gente mudar para nossa nova casa, vocês vão acompanhar tudo isso, mas eu sinceramente já nem tenho mais o que destralhar. Eu penso assim mentalmente, tenho algumas coisinhas ou outra que eu já não preciso, que eu sei que eu não vou precisar para a nova casa, mas já não é muita coisa, porque já foi tanta coisa doado, jogado fora, enfim, que já não tem muito mais, sabe, de tão reduzido que está tudo que eu acumulei na minha vida, digamos assim. E o quinto e o último hábito que eu vou trazer aqui hoje para vocês, e esse vai mexer diretamente com o seu coração, que é aceitar dias imperfeitos, sem recomeçar do zero todas as vezes. Esse é um dos hábitos mais libertadores que vocês poderiam incluir na vida de vocês. Em um mundo onde hoje a cobrança ela é extrema, quando a gente para aceitar os dias que não são perfeitos, os dias que são ruins mesmo, cagados, você descobre uma paz que talvez você nunca tenha presenciado na sua vida antes. E aceitar esses dias, entender que esses dias eles existem e que eles vão existir na sua vida, faz parte não só do seu crescimento mental, como do seu crescimento espiritual como pessoa. É amadurecer. Sabe? A gente tá vivendo em um mundo onde todo mundo quer estar sempre bem. E se você escolher que você não precisa estar bem o tempo todo e que você não precisa provar nada pra ninguém, que você pode estar quebrado e... sabe? E, poxa, e é isso mesmo. Eu tô quebrada, eu tô... olha, o dia não tá bom, olha... entendeu? Você vai sentir uma paz muito boa. Eu faço isso basicamente umas 4 ou 5 vezes por semana, talvez até mais. Porque, gente, é isso. Tem dias que é assim. Hoje não deu, amanhã eu tento de novo, sabe? Sem drama, sem culpa,
sem aquela coisa de já estraguei tudo, pronto, agora foda-se, já era. Não, eu falei palavrão, tomara que o YouTube não me penalize, mas enfim, a verdade é que a constância, ela nasce quando a gente para de se punir por falhar. Porque falhar, gente, é humano. E por mais que a gente tenha crescido ouvindo, né, essa frase, eu ouvi muito essa frase, né? Só que na prática não era assim que funcionava, né? Na prática as pessoas estavam sempre querendo que você fosse perfeito e que você se desse bem, que você fizesse tudo bem, direito, e que você estivesse bem, que a sua vida tinha que ser incrível, porque você tinha que mostrar isso o tempo todo, e no dia que você estava chateado, pé da vida, você não prestava. Então, assim, aceitar os dias imperfeitos, e nem sempre, só porque aquele dia foi ruim, você vai ter que recomeçar do zero, sabe? Você vai ter que encerrar aquela rota e começar outra. Não, às vezes o dia tá ruim, começou ruim e tá tudo bem. Às vezes você começou o dia ruim e à tarde melhora. Às vezes você começou o dia ruim, ele vai ser ruim de manhã, de tarde e de noite. No outro dia você continua, você não precisa parar, entende? É igual um negócio, né? Você às vezes tá começando um negócio agora, eu tô vendo que tem uma arrancada de gente, né, começando aqui no YouTube, e às vezes as pessoas pensam assim, poxa, meu conteúdo não tá bom, o YouTube não tá entregando, etc, 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 as pessoas não estão assistindo, não estão curtindo, mas às vezes, cara, só foi aquele vídeo, né? Aí você faz de novo outro, e aí o outro já sai melhor. E por aí vai, e é assim na vida, não só no ramo de negócio, mas no seu dia a dia, né? Às vezes você amanheceu e tudo começou a dar errado logo de manhã cedo, e tá tudo bem, né? Porque a vida não é perfeita, mas no dia seguinte, de repente, voilá, algo incrível aconteceu e você pode continuar a partir dali, sabe? Você não precisa parar e recomeçar, você pode só continuar, só continue, só isso. E pro seu 2026, pro meu 2026, é isso que eu desejo, gente. Eu desejo que vocês acreditem na continuação, não só no recomeço, sabe? O recomeço, ele é muito bom, mas o recomeço, essa ideia de recomeço, faz muitas pessoas, às vezes, desistir daquilo que elas gostam por achar que não vale a pena. E, de repente, a continuação com aquilo que você gosta é o que vai te fazer feliz. Entendeu? Então eu desejo muita continuação na vida de vocês, tá bom? Um 2026 muito incrível, um 2026 muito maravilhoso, e é isso. Se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha, se inscreve no meu canal, porque assim, pra mim viver leve em 2026 não é pra fazer mais, é pra carregar menos. Então eu estou disposta a isso. Você está disposta a isso também? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!